Evangelho de João, capítulo 1. Desejamos a bênção de Deus sobre cada um que está aqui nessa noite, sobre os nossos convidados, o pessoal que vai nos acompanhar ouvindo a palavra também no YouTube, né? Que o Senhor nos abençoe. Sempre é bom ter você nos acompanhando, né? João 1, eu quero ler o verso 12 e o verso 13. Fique à vontade, alguns irmãos gostam de ler a Bíblia em pé. Quem quiser ler sentado, não há problema também, tá? Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, esses que creram, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que a tua palavra reine no nosso coração, que a tua palavra, como sempre, ilumine a nossa mente e que o Senhor fale conosco. Eu sei que eu não posso trazer uma palavra que anime o coração dos meus irmãos, porque se for uma palavra minha, o meu ânimo vai produzir pouco efeito na vida deles, mas a tua palavra é a verdade. Teu Santo Espírito pode abençoar, aquecer, animar, exortar, iluminar. É a tua palavra. O Senhor tem compromisso com a sua palavra e com a sua igreja, e a sua igreja se encontra reunida aqui para receber as ministrações dos céus através do teu Santo Espírito. Isto foi feito na hora dos cânticos, na hora da oração, e agora em específico quando lemos a tua palavra, que o Senhor abra nosso entendimento espiritual. Nós abrimos o nosso coração, coloque em nós entendimento espiritual. Oramos em nome de Jesus, amém, aleluia. Você é cristão? Quem aqui se considera um cristão? Ninguém? Então vou pregar e fazer apelo, né? Ninguém é cristão, então tem uma ótima oportunidade hoje. A gente ouve a palavra cristão. A sociedade dos nossos dias está cheia de pessoas que dizem: eu creio em Deus, Deus está no meu coração, eu sou um cristão. Você encontra com qualquer pessoa na rua, é raro você encontrar alguém que vai falar que não crê em Deus. Às vezes você encontra com uma pessoa no mais profundo pecado, praticando coisas que a Bíblia condena, e quando você pergunta: você é cristão? Ele: sou, eu creio em Deus. A palavra cristão se tornou muito mal compreendida. Ela é usada muitas vezes como países cristianizados. Por exemplo, quando a gente fala: os Estados Unidos é um país cristão? Sim ou não? Não sabemos mais, entende? As coisas mudam e nós não podemos chamar países civilizados de países cristianizados. Então muitas vezes a palavra cristão torna-se um meio de chamarmos pessoas eticamente que têm uma religião de convertidas, e muitas vezes isso é perigoso. Muitos que alegam ser cristãos não merecem e nem dignificam essa fé que a Bíblia ensina. Então, o que é ser cristão? No Novo Testamento, essa palavra aparece 3 vezes. A primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos está em Atos 11, versículo 26, em Antioquia da Síria, onde os discípulos, oriundos da perseguição da morte de Estevão, foram chamados de cristãos pela primeira vez. O pessoal olhou e chamaram eles de cristãos, simplesmente porque eles se identificavam com Jesus Cristo de Nazaré, né? Eles diziam: César não é o Senhor, Jesus é o Senhor. Então começaram a se identificar e o movimento foi crescendo e as pessoas os chamaram de cristãos. A segunda passagem está em Atos 26, 28, onde Paulo, defendendo a fé perante Agripa diz assim, o versículo está lá, Atos 26, 28. Por pouco, Paulo, você não me convence
a me fazer um cristão. E Paulo diz, não só tu, mas que todos que me ouçam poderiam abraçar essa fé. Mas o rei Agripa coloca então a palavra cristão. Depois em 1 Pedro 4,16, onde o apóstolo está fazendo uma mensagem de encorajamento, e ele diz assim, acompanhe comigo: mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus. Então, ser cristão é uma expressão criada. Não sabemos se pelos discípulos de Cristo ou se por aqueles que se opunham à mensagem chamavam a gente de cristãos na época. Nós não sabemos quem foi, mas pegou, e a ideia de ser cristão é de alguém que se une a Jesus Cristo em seus ensinamentos e é capaz de ir até as últimas consequências, sejam elas o que for e seja o que vier. Eu estou unido a Cristo e vou até o final, por onde Cristo me chamar, aconteça o que acontecer, eu o amo e eu o sirvo. É por isso que Jesus diz: aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, esse é o que tem parte de mim, né? Sempre aquela ideia da ceia. Jesus está querendo dizer: aquele que crê em mim, que fecha comigo, que entende quem eu sou, que tem um compromisso radical comigo, é chamado de um cristão. Então, ser Cristo é ir até as últimas consequências. Aí eu pergunto a você na noite de hoje: até onde você está disposto de ir na sua vida por causa da fé em Cristo? Até onde nós somos capazes de ir, não é? Então, ser cristão é ser um convertido, é ser alguém regenerado. O versículo que a gente leu diz assim: se a gente pegar as 3 primeiras palavras do verso 12, com mais 2 do verso 13, a gente vai ter a definição do que é ser um cristão. Ser um cristão é aqueles ou os quais nasceram de Deus. Ser cristão é alguém nascido de Deus, é alguém que o Espírito Santo operou na alma humana, porque nenhum homem poderia buscar a Deus. Olha o que o versículo está dizendo: mas a todos quantos caminharem para Ele, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus, não é? Então, ser cristão é você ter uma obra do Espírito Santo trabalhando na sua alma, convertendo a sua alma, mudando a sua alma, e vai transformando você de dentro para fora. Isso é regeneração. Conversão é quando você começa a sentir o toque do Espírito, você atende e diz: Deus, eu sou pecador mesmo, sou miserável mesmo, eu quero. E você atende a chamada de Deus. Isso é conversão. E isso envolve arrependimento, reconhecimento, tristeza, volta pelo pecado. Eu sempre gosto de ilustrar arrependimento como Pedro e Judas. Sempre falo isso na igreja para você nunca esquecer. Judas traiu Jesus, não se arrependeu, teve remorso, foi e acabou com a sua vida e não voltou. Pedro negou Jesus, chorou amargamente, arrependeu e voltou. Então, qual a diferença de arrependimento? Arrependimento sempre é tristeza pelo pecado, volta para Deus, sempre queremos andar com Deus, ok? Então, conversão nos leva a isso. A conversão, então, porque aqui está dizendo que é Deus que faz a gente nascer. Você está aqui hoje e você atendeu o apelo pela fé em Deus, porque Deus trabalhou no seu coração. O Espírito Santo silenciosamente implantou no seu coração uma semente divina, transformou você de dentro para fora, e você atendeu, se arrependeu, creu na mensagem e veio. Então a conversão, ela envolve alguns elementos. Primeiro, ela envolve o elemento intelectual. Ninguém é capaz de ser transformado por aquilo que não conhece. É preciso conhecer, não é? Por isso que a Bíblia tem vários exemplos. Um dos exemplos, quando Jesus está com a mulher samaritana, João 4, ele diz assim: vocês adoram o que não conhecem. Nós judeus adoramos o que conhecemos. O que ele está querendo dizer? Que o povo samaritano na época não tinha o conhecimento exato do Messias e das Escrituras, porque os samaritanos davam muito valor apenas aos 5 primeiros livros da lei. Então Jesus quer dizer: vocês não conhecem a linhagem, vocês não sabem sobre o Messias.
Para adorar a Deus e ser convertido, a gente tem que conhecer. Então, eu estava conversando com o Leandro, que vai batizar hoje, né? E eu disse a ele assim: conversão é cabeça, coração e pés. Com a cabeça, você entende a mensagem. Eu preciso de entender o que é ser cristão. Eu preciso de entender o que Deus requer de mim, quem eu sou e o que Deus diz que eu sou. Eu preciso de entender o que é salvação. Eu preciso de entender o que é a fé. Eu preciso de entender o que é arrependimento. O batismo não me salva, mas a conversão, a regeneração em Cristo me salva. E se eu não entender a mensagem do Evangelho, eu vou ficar a vida inteira na igreja, mesmo que tenha passado por batismo, dando dízimo, frequentando a igreja, sem ser nascido de novo, sem entender. Então, cabeça, você recebe a mensagem que você entra na cabeça, ela desce para onde? Para o coração. Então agora a conversão é confiar em Deus. Eu preciso confiar, e não tem como confiar em alguém que eu não conheço. Você que vai casar, está solteiro, você escolhe qualquer pessoa para casar? É esse. Não, você escolhe alguém que aparentemente você confia. Então a confiança vem de um relacionamento. Aí a conversão envolve emoções, a conversão envolve desejos, a conversão envolve um relacionamento despertado. Se eu sei quem é Jesus, eu vou buscar Jesus, eu vou amar Jesus, eu vou me afeiçoar a Ele, eu vou ter intimidade com Ele, eu quero conhecer Jesus. Cada dia, cada momento, e você vai conhecendo, e isso vai ficando tão forte no seu coração, que você entrega a sua vida, confia a sua vida naquilo que a sua cabeça recebeu de mensagem. Então Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa, e uma pessoa que me ama, que envolve comigo, que está em mim. E aí então as emoções vão se aquecendo e vão mexendo com a minha vida. Aí do coração vai para os pés. Por que pés? Porque você vai caminhar. Então agora uma mensagem que começou na cabeça, chegou no coração, foi para os pés, que agora aonde eu for, eu tenho um compromisso radical com Jesus. Não dá para ser crente só na igreja. O lugar mais fácil de ser crente é na igreja, né? É o mais fácil, mas não dá para ser crente só na igreja. Agora então você vai caminhar com Deus, ter um compromisso radical com Deus, envolve uma vontade, uma decisão, uma capacidade de agir. Bom, se Jesus é meu Salvador e Senhor, eu creio, eu confio. Se eu confio nele, tenho um relacionamento com ele, eu amo todo dia, eu converso com ele todo dia. Se eu tenho um relacionamento de confiança, eu tenho uma radical decisão. Onde eu for, eu levarei ele comigo. E você anda com Jesus todos os dias, todo momento. Olha algumas ideias, por exemplo, do que Jesus pede sobre decisão radical. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, vocês souberem completo, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negar, ir após Jesus, porque ele vai primeiro, e a cada dia nós vamos vivendo levando a cruz, não é isso? Olha outro versículo, os 12 apóstolos, quando Jesus foi escolhido. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Olha a conversa dele com Nicodemos em João 3. Sem nascimento espiritual, ninguém entra no céu. Se não houver mudança de vida, ninguém entra no céu. Depois, quando o homem vai sepultar seu pai, ele, os mortos, sepulta os mortos, deixa eles lá, vem e me segue. Mateus 15:8, a multidão está aplaudindo e Jesus diz: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E aí você vai indo. Se alguém quiser seguir a Jesus, ele responde: as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele está querendo? Decisão radical. Deixa-me citar outro versículo, dois outros. João 6:67. Jesus está fazendo um discurso, prega de forma dura. Alguns discípulos dizem: foi duro o que o Senhor falou. E Jesus diz assim: vocês também querem me abandonar? Vocês querem ir embora? Jesus não ficava adulando a pessoa para a pessoa seguir Jesus.
Ele dizia: essa é a mensagem. Você quer? Pegue firme. Não quer? Decida o que você quer. Não é? Aí quando você vai para Paulo, 1 Coríntios 9, 27, ele diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, porque eu preguei a muitos e eu não quero ser desqualificado. Compromisso radical. Ser cristão não é frequentar a igreja. Frequentar a igreja é uma das atividades que a gente faz. Ser cristão não é passar por um batismo e dizer: agora eu sou um cristão. Não, isso é uma das coisas que a gente faz. Ser cristão é ter a ideia na cabeça, descer a ideia para o coração, e do coração caminhar por onde eu vou com compromisso radical. Eu amo Jesus, eu confio em Jesus, eu vou por onde Ele vai. Então fé então não é ver o invisível, né? Aliás, perdoe-me, fé é ver o invisível, não é ver o inexistente. Ah, não existe isso, eu creio. Não, Deus é invisível, mas é real. A vida espiritual é real. Por exemplo, Deus está aqui hoje. Você o vê? Eu vejo Deus aqui hoje. Nas pessoas que o amam, vejo. Ele está aqui porque a Bíblia diz que Ele está aqui. Mas Ele não é inexistente, Ele é invisível. Ok? A fé caminha. A fé não é um salto no escuro. Fé é um salto para o colo de Deus. Eu sei que Deus vai nos conduzir nos caminhos escuros, porque eu confio nele. Que segurança tenho em Jesus até o fim da minha vida? Sua palavra, seu amor, sua presença, seu relacionamento. Então fé é andar com Deus todos os dias da minha vida. Eu quero terminar a nossa reflexão dizendo: ser cristão é conhecer Jesus melhor, é se interessar em agradá-lo mais, é não se fazer de surdo quando a sua palavra se pronuncia para nós. Deus manda nós fazermos coisas e nós brincamos e damos hoje de surdo. Não, ser cristão é ser um Cristo menor. Cristo se encarnou, Deus se encarnou em Cristo e foi para o céu. Agora, Cristo está encarnado em mim e em você, através do Espírito Santo. Então você é um espelho de Jesus. Aonde você for, você está levando uma pessoa com você e não uma ideia. Uma ideia se perde e se muda, né? Você aqui, quem é mais vivido, algumas ideias que você teve na juventude, quando você está aí na faixa dos 40, 45, algumas ideias mudam, não mudam? Antes você afirmava algumas coisas, aí hoje você fica pensando assim: meu Deus, mas como é que eu pensava daquele jeito? As ideias mudam, mas uma pessoa que habita dentro de nós não muda. Ele é real, ele é fiel, ele é eterno. Quaisquer que sejam os buracos que a gente passar, confiamos que estamos no colo de Jesus. Ele anda conosco, Ele pega a gente no colo, Ele caminha com a gente, Ele nos ensina. Ser cristão é isso, é ter Jesus na cabeça, Jesus no coração e Jesus nos pés, no sentido de caminhar, de andar com Ele, de viver com Ele, de honrá-lo. Que a nossa vida seja um vaso de bênção, um vaso de libertação para onde nós formos. Que os pais que estão aqui hoje sejam, e que seus filhos vejam em vocês Jesus de Nazaré, não é? Ele tem que ser, nós temos que ser um espelho da presença dele, ok? Eu não quero me demorar, porque a gente tem cerimônia de batismo, para a gente não fazer um culto prolongado, apenas estar explicando isso. Ser cristão é amar Jesus de todo o coração, entregar a vida a Ele, ser regenerado, mudar a cabeça, mudar o relacionamento e mudar os caminhos. Por isso que é chamado de conversão, né? Não dá para seguir Jesus sendo a mesma pessoa que a gente sempre foi. Sempre tem que haver uma mudança. Se não há mudança, não há conversão. Se não há mudança, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há regeneração. Se não há regeneração, estamos lascados e perdidos. Mas Deus trabalhou através do Espírito Santo a nossa vida para esse momento hoje, ok? Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, eu quero agradecer pela simples reflexão. Não é a ideia de um sermão, é a ideia de uma reflexão, pelo poder de ter nascido de novo. Não fui eu quem fiz isso, foi o Espírito Santo que gerou vida na morte. Assim como Lázaro estava na sepultura,
e o Senhor diz: Lázaro, vem para fora. E ele só ouviu a sua voz, porque o espírito de vida agiu na putrefação, agiu naquilo que estava morto, naquilo que estava em decomposição, e a vida de Deus foi gerando na morte, e Lázaro foi se reconstituindo pelo sopro de Deus, pelo sopro da ressurreição. Regeneração é isso. Andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Espírito Santo, de forma silenciosa, tocou na morte que jazia no nosso espírito, e a vida de Deus provocou revolução, transformação, e o Espírito de vida entrou em nós. E aí então ouvimos Jesus nos chamar: vem para fora. E saímos com a ideia, com a alma mudada, querendo conhecer esse Deus cada dia e cada momento. Ah, Senhor, isso é bom, isso é maravilhoso, confiar num Deus que tudo pode fazer. E o Senhor fez 2 grandes milagres na nossa vida: nos salvou e nos mantém de pé. Porque nenhum cristão aqui nessa noite pode dizer que segue o Senhor por sua capacidade e por sua força, mas seguimos o Senhor pelo milagre do teu Espírito, de nos conduzir em vida pelos caminhos de morte. Se ficássemos por nós mesmos, sempre escolheríamos a morte, caminhos de morte, caminhos de putrefação. Mas obrigado pela vida que nasceu da morte, obrigado pela obra do Espírito Santo, pela transformação que Ele fez e que Ele fará em um dia até no nosso corpo. Louvamos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.